A liberdade que ainda não era libertação. Eles estavam livres, mas não sabiam o que fazer com a própria liberdade. Imagine a cena como se fosse hoje, como se fosse agora, como se fosse no meio de uma multidão brasileira em êxtase depois de uma grande conquista. O povo de Israel havia saído do Egito depois de séculos de escravidão, depois de gerações inteiras vivendo sob chicotes, sob humilhação, sob opressão. Eles viram o mar se abrir. Eles atravessaram em terra seca. Eles viram o exército mais poderoso do mundo ser engolido pelas águas. Eles cantaram. Eles dançaram. Eles celebraram. Foi a maior vitória da história deles. Mas existe uma diferença brutal entre sair do Egito e tirar o Egito de dentro de você. Liberdade externa não significa libertação interna. E essa é a primeira verdade que precisa ser encarada de frente. Porque o povo que atravessou o mar ainda carregava a mentalidade de escravo. Ainda pensava como escravo. Ainda reagia como escravo. E é aqui que a história começa a ficar desconfortável. Porque Deus os tira da escravidão, mas agora eles precisam aprender a viver como povo livre. E viver como livre exige responsabilidade. Exige maturidade. Exige fé. Eles estavam no deserto. Não era mais o Egito, mas também não era a terra prometida. Era o meio do caminho. E o meio do caminho é o lugar mais perigoso da jornada espiritual. Não é mais passado, mas ainda não é a promessa cumprida. É um tempo de espera. E espera revela o que realmente está dentro de nós. No Brasil, a gente entende bem o poder da euforia coletiva. Quando uma multidão vibra junta, quando a música sobe, quando o coração acelera, parece que nada pode dar errado. Mas e quando o som para? E quando o silêncio começa? O povo de Israel estava experimentando algo parecido. Eles tinham vivido milagres sobrenaturais. Maná caía do céu. Água saía da rocha. A presença de Deus era visível como uma coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia. Era impossível negar que Deus estava ali. Mesmo assim, algo dentro deles ainda tremia. Porque milagres não substituem caráter. Experiências não substituem transformação interna. Deus então chama Moisés ao Monte Sinai. O monte fumega. Trovões ecoam. A montanha treme. O povo vê relâmpagos cortando o céu. Eles sabem que algo grandioso está acontecendo. Moisés sobe para receber as leis, os mandamentos, as direções que moldariam uma nação inteira. E aqui começa o teste. Não é o teste da escravidão. Não é o teste da perseguição. É o teste da espera. Moisés demora. 1 dia. 2 dias. 10 dias. 20 dias. 30 dias. E o povo começa a olhar uns para os outros. Onde está o líder? Onde está a direção? Onde está aquela voz que nos guiava? O silêncio começa a incomodar. E o ser humano tem dificuldade com o silêncio. A gente prefere barulho. A gente prefere distração. A gente prefere movimento. Porque o silêncio nos obriga a encarar nossos medos. No deserto, sem o Egito para odiar e sem a promessa para desfrutar, o povo começa a sentir algo perigoso, insegurança. E insegurança coletiva é uma bomba prestes a explodir. Eles tinham visto Deus agir, mas agora não estavam vendo falar. E quando Deus parece em silêncio, muitos começam a construir substitutos. Essa é a raiz da idolatria. Não começa com rebeldia declarada. Começa com ansiedade. Começa com medo. Começa com a necessidade de controlar o que parece fora de controle. Talvez você já tenha vivido isso. Quando tudo está indo bem, sua fé parece inabalável. Mas quando a resposta demora, quando a oração parece não ter eco, quando o céu parece fechado, algo começa a mexer dentro de você. A história do bezerro de ouro não começa com uma festa. Começa com impaciência. Começa com um povo que não sabia lidar com o tempo de Deus. E aqui está a pergunta que precisamos fazer com honestidade brutal. O que fazemos quando Deus demora? O que fazemos quando o milagre não vem no ritmo que queremos?
O povo estava livre fisicamente, mas ainda dependente emocionalmente de algo visível, palpável, controlável. Eles haviam sido escravos por tanto tempo que a liberdade parecia assustadora. No Egito, eles sabiam quem mandava. Sabiam o que esperar. Sabiam como sobreviver. No deserto, eles precisavam confiar. E confiar é mais difícil do que obedecer por medo. A verdadeira liberdade exige fé. E fé exige paciência. Enquanto Moisés estava no monte recebendo os mandamentos, Deus estava preparando identidade para aquela nação. Mas lá embaixo, no vale, algo estava fermentando. Murmúrios. Comentários. Sussurros. Esse Moisés não volta. Talvez tenha morrido. Talvez Deus nos abandonou. É impressionante como o ser humano consegue esquecer milagres rapidamente quando enfrenta incerteza. A memória da libertação começa a enfraquecer diante da ansiedade do presente. E aqui está o ponto mais perigoso. Quando a memória do que Deus fez perde força, a tentação de criar algo novo ganha espaço. A liberdade que deveria produzir gratidão começa a produzir descontrole. O mesmo povo que cantou louvores agora começa a questionar. A mesma multidão que celebrou a vitória começa a duvidar da liderança. E tudo isso acontece antes da festa começar. Porque toda queda visível começa invisível. Toda idolatria começa no coração antes de aparecer nas mãos. E o que veremos nos próximos capítulos não é apenas a história de um povo antigo. É um espelho. Porque o Brasil ama a festa. Ama a celebração. Ama a multidão. Ama a música alta. E não há nada errado em celebrar. A pergunta é: o que estamos celebrando? O que ocupa nosso coração quando o silêncio chega? O povo estava livre, mas ainda não era maduro. Estava salvo, mas ainda não transformado. E essa é a tensão que prepara o palco para o que está prestes a acontecer. Porque quando a liberdade encontra imaturidade, a euforia pode virar idolatria. E no próximo capítulo, veremos como o silêncio de um líder foi suficiente para revelar o que realmente estava no coração da multidão. O silêncio no monte e o medo na base. Moisés estava no topo, envolvido por nuvens espessas, relâmpagos cortando o céu e o som de trovões ecoando como o bater de um coração divino, mas lá embaixo, na base do monte, o povo só via silêncio. E o silêncio, quando não é compreendido, se transforma em medo. O que para Moisés era encontro, para o povo era ausência. O que para o líder era intimidade com Deus, para a multidão era abandono. E é aqui que começa a tensão invisível que precede toda a grande queda espiritual. Porque o ser humano interpreta o silêncio de acordo com seus próprios temores. Se você já orou e sentiu que Deus não respondeu, sabe exatamente do que estamos falando. A ausência de resposta começa a gerar perguntas. Perguntas começam a gerar suposições. Suposições começam a gerar narrativas. E narrativas mal construídas se tornam decisões precipitadas. O povo começou a olhar para o monte todos os dias. No primeiro dia, ainda havia reverência. No quinto, curiosidade. No 10º, inquietação. No 20º, suspeita. No 30º, medo coletivo. Será que ele volta? Será que Deus nos deixou? Será que fomos enganados? A mente humana tem dificuldade em lidar com o desconhecido. Preferimos uma resposta dura do que nenhum sinal. Preferimos uma direção errada do que ficar parados esperando. E isso é profundamente humano. O deserto amplifica pensamentos. Não há distrações suficientes para calar a mente. Não há estruturas para mascarar inseguranças. No deserto, o que está dentro de você grita mais alto. Enquanto Moisés recebia leis que moldariam uma civilização, o povo estava sendo moldado por ansiedade. E a ansiedade coletiva é perigosa. Ela é contagiosa. Uma pessoa começa a questionar. Outra começa a concordar. De repente, a dúvida vira consenso. O silêncio do monte começou a ser interpretado como ausência de Deus. Mas Deus não estava ausente. Ele estava trabalhando. Só que o trabalho não era visível.
E aqui está uma verdade desconfortável: muitas vezes Deus trabalha no invisível enquanto nós exigimos provas no visível. O povo havia sido acostumado a sinais dramáticos. Pragas no Egito. Mar se abrindo. Fogo descendo. Maná caindo. Mas agora o processo era diferente. Agora Deus estava escrevendo princípios, não realizando espetáculos. E princípios exigem maturidade para serem recebidos. Só que maturidade não nasce automaticamente depois de um milagre. Ela precisa ser desenvolvida no tempo. O problema é que o tempo estava se tornando inimigo deles. O silêncio começou a ser interpretado como abandono. E quando o ser humano sente que foi abandonado, ele busca substitutos. Não necessariamente por rebeldia, mas por necessidade emocional. A ausência aparente de liderança cria espaço para decisões impulsivas. E é nesse momento que surge a figura de Arão. Ele não subiu ao monte. Ele ficou com o povo. Ele sentia a pressão. Ele ouvia os comentários. Ele via a inquietação crescer. E liderar sob pressão exige firmeza. Mas nem todo líder está preparado para suportar o peso da multidão. A multidão não gosta de esperar. A multidão quer resposta imediata. A multidão quer algo concreto para seguir. O silêncio de Moisés estava revelando o que realmente estava no coração deles. Não era só sobre Moisés. Era sobre dependência. Eles dependiam de alguém visível. De uma figura que pudesse ser vista, tocada, consultada. Deus era invisível demais para a insegurança deles. E aqui está uma pergunta que dói: quantas vezes nós também preferimos algo palpável no lugar da fé? Preferimos controle ao invés de confiança. Preferimos emoção ao invés de profundidade. O silêncio no monte estava formando Moisés, mas estava testando o povo. E testes revelam caráter. Eles começaram a se aproximar de Arão. No início, talvez em pequenos grupos. Depois, em números maiores. A pressão aumentava. A pergunta ecoava: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Essa frase não nasce de um dia para o outro. Ela é o resultado de um processo interno. O medo estava vencendo a memória. Eles haviam visto o poder de Deus, mas agora estavam sentindo a ausência da voz do líder. E o ser humano, quando dominado pelo medo, tende a agir para aliviar a tensão, não para fazer o que é certo. A espera estava se tornando insuportável. O silêncio estava sendo mal interpretado. E o monte, que deveria inspirar reverência, estava se tornando símbolo de distância. Mas Deus não estava distante. Ele estava mais próximo do que nunca, escrevendo palavras que protegeriam aquele povo de si mesmos. Só que eles não sabiam. E essa ignorância emocional abriu espaço para uma das decisões mais trágicas da história bíblica. O medo começou a transformar a fé em impaciência. A impaciência começou a transformar confiança em desconfiança. E a desconfiança começou a preparar o terreno para a idolatria. Porque toda idolatria nasce quando a confiança em Deus enfraquece. Não é sobre abandonar completamente a fé. É sobre querer adaptar a fé à própria ansiedade. O silêncio no monte não era ausência divina. Era a preparação divina. Mas na base do monte, o silêncio estava sendo interpretado como falha de liderança. E quando a percepção distorce a realidade, as decisões se tornam perigosas. O povo estava à beira de trocar o invisível pelo visível. E quando isso acontece, a espiritualidade se torna espetáculo. No Brasil, sabemos o poder da pressão coletiva. Quando a multidão começa a gritar, é difícil permanecer firme. Quando todos parecem concordar, questionar exige coragem. Arão estava cercado. A ansiedade estava alta. A espera parecia longa demais. E o silêncio, que deveria gerar reverência, estava gerando inquietação. O que acontece quando o céu parece quieto? Você espera, ou você constrói algo para substituir? Essa é a pergunta que começou a se formar naquele vale. E no próximo capítulo, veremos como a impaciência da multidão encontrou eco na fragilidade da liderança. Porque quando o medo encontra concessão, a queda se torna inevitável. Quando a espera se torna insuportável,
A espera é silenciosa, mas nunca é neutra. Ela constrói fé. Ou constrói ansiedade. E naquele vale, aos pés do Sinai, a espera estava se transformando em algo perigoso. Não foi de repente. Não foi uma explosão imediata. Foi um processo. O povo acordava todos os dias e olhava para o monte coberto por nuvens densas. Relâmpagos ainda cortavam o céu de vez em quando. A presença de Deus ainda era real. Mas Moisés não descia. E quanto mais o tempo passava, mais a imaginação tomava o lugar da verdade. Ele morreu. Foi consumido pelo fogo. Nos abandonou. Percebe o padrão? Quando não temos informação, criamos narrativa. E narrativa alimenta emoção. A espera começou a pesar. Não era mais só sobre Moisés. Era sobre direção. Era sobre segurança. Era sobre identidade. Eles tinham saído do Egito, mas não sabiam viver sem alguém dizendo exatamente o que fazer. A liberdade que parecia maravilhosa no primeiro momento começou a parecer assustadora. Porque liberdade exige responsabilidade. E responsabilidade exige maturidade. E maturidade leva tempo. Tempo que eles não queriam dar. No Brasil, a gente vive isso todos os dias. A geração da resposta rápida. Da notificação instantânea. Da ansiedade digital. Esperar parece fracasso. Silêncio parece rejeição. Mas no reino de Deus, silêncio muitas vezes significa construção invisível. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, princípios que moldariam gerações, o povo estava sendo moldado pela inquietação. A inquietação começou pequena. Alguns comentários aqui. Alguns sussurros ali. Mas a ansiedade coletiva cresce rápido. Porque a insegurança é contagiosa. Você já percebeu como basta uma pessoa começar a duvidar para que outras comecem a questionar também? A mente humana busca confirmação. Se alguém verbaliza o medo que você já sentia, você se sente validado. E foi exatamente isso que aconteceu. A espera deixou de ser paciência e virou pressão. E pressão busca a válvula de escape. Eles começaram a se reunir. Não mais em adoração. Mas em conversa. Não mais em gratidão. Mas em especulação. A memória do mar aberto começou a perder força diante da ausência de Moisés. E isso revela algo profundo sobre nós. Milagres impactam. Mas não sustentam fé sozinhos. Se a fé depende apenas de experiências emocionais, ela desmorona quando a emoção passa. E a emoção tinha passado. Agora era só o deserto. E o deserto amplifica carências. Eles não queriam apenas Deus. Queriam algo que pudessem ver. Tocar. Controlar. Porque fé no invisível exige entrega. E entrega é desconfortável. Foi então que a multidão tomou uma decisão. Eles iriam até Arão. Aquele que ficou. Aquele que estava acessível. Aquele que podia ser pressionado. E aqui começa um dos momentos mais humanos e mais trágicos da história bíblica. Porque quando a espera se torna insuportável, começamos a negociar convicções. Não para negar Deus, mas para aliviar a ansiedade. E esse é o perigo. A idolatria raramente começa como rebelião aberta. Ela começa como tentativa de resolver o desconforto. A multidão foi até Arão com uma exigência, não com um pedido. Faça-nos deuses que nos conduzam. Essa frase não é apenas teológica. É psicológica. Precisamos de algo visível. Precisamos de algo imediato. Precisamos sentir segurança agora. E aqui está a pergunta que ecoa até hoje. O que você constrói quando Deus parece demorar? Você espera? Ou você fabrica substitutos? No Brasil, isso pode não parecer um bezerro de ouro. Mas pode ser qualquer coisa que toma o lugar da confiança. Status. Aprovação. Entretenimento constante. Festas que distraem da dor. Ruído para não enfrentar o silêncio. A espera estava revelando a fragilidade interior deles.
E ao invés de permitir que Deus os amadurecesse, eles escolheram anestesiar a ansiedade. E toda anestesia emocional tem custo. A multidão estava prestes a trocar presença invisível por objeto visível. Trocar relacionamento por representação. Trocar fé por controle. E quando a fé vira necessidade de controle, o coração já começou a se afastar. A espera havia se tornado insuportável. Mas não porque Deus estava ausente. E sim porque eles ainda não estavam prontos para confiar sem sinais constantes. A verdadeira transformação acontece no silêncio. Mas o silêncio exige profundidade. E profundidade dói. A multidão queria alívio, não transformação. E é nesse ponto que a história toma um rumo irreversível. Porque quando a espera se torna insuportável, a decisão seguinte raramente é sábia. No próximo capítulo, veremos como a pressão da multidão encontrou a fragilidade da liderança. E como um único momento de concessão abriu a porta para uma das maiores crises espirituais da história de Israel. A pressão da multidão e a fraqueza da liderança. A multidão não pede. A multidão exige. E quando a exigência vem carregada de medo, ela se torna ainda mais intensa. Arão estava no meio deles. Ele tinha visto o mar se abrir. Tinha enfrentado Faraó ao lado de Moisés. Tinha sido instrumento de milagres. Mas agora ele estava sozinho. Sem o irmão. Sem a voz forte que confrontava reis. Sem a autoridade visível que impunha respeito. E a multidão se aproximou. Não com reverência, mas com urgência. Levanta-te. Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Essa frase carrega desespero. Mas também carrega rebeldia disfarçada. Eles não estavam rejeitando Deus diretamente. Estavam dizendo que precisavam de algo mais prático. Algo mais visível. Algo que coubesse na ansiedade deles. E aqui está o ponto crucial: pressão coletiva testa caráter individual. Liderar quando todos concordam é fácil. Liderar quando todos pressionam é outra história. Arão sentiu o peso do olhar da multidão. Talvez tenha pensado: se eu resistir, posso perder o controle. Se eu confrontar, posso gerar revolta. Se eu negar, posso ser rejeitado. E o medo de perder aceitação pode enfraquecer até o mais experiente dos líderes. A fraqueza raramente começa como traição. Ela começa como concessão. Talvez não seja tão grave. Talvez seja só temporário. Talvez isso acalme o povo. Quantas decisões erradas começam com um talvez? Arão tentou ganhar tempo. Tragam os brincos de ouro que estão nas orelhas de suas mulheres, filhos e filhas. Talvez ele imaginasse que o povo hesitaria. Talvez achasse que ninguém abriria mão de suas joias. Mas ele subestimou o poder da ansiedade coletiva. Eles trouxeram tudo. Rápido. Sem questionar. Sem pesar as consequências. Quando o coração decide substituir Deus, ele se torna generoso para o erro. E isso é assustador. O ouro que poderia ser usado para construir algo santo foi entregue para fabricar um ídolo. O mesmo ouro que representava a prosperidade virou símbolo de desvio. E aqui existe uma verdade que atravessa séculos: o problema nunca é o recurso. É a intenção. Não era o ouro que era errado. Era o propósito. Arão recebeu o ouro. Derreteu. Modelou. Trabalhou com as próprias mãos. Ele participou ativamente. Não foi só omissão. Foi ação. E quando líderes agem para agradar a multidão ao invés de proteger princípios, o desastre se aproxima. O bezerro começou a tomar forma. Metal quente. Molde definido. Imagem surgindo. E a multidão observando. Expectativa crescendo. Euforia antecipada. A ansiedade começava a se transformar em excitação. Porque quando você cria algo para substituir Deus, você sente alívio imediato. Finalmente tinham algo para olhar. Algo para apontar. Algo para celebrar. E quando o bezerro ficou pronto, a declaração foi feita.
Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Essa frase é devastadora. Eles sabiam quem os libertou. Eles tinham visto o poder de Deus. Mas naquele momento, preferiram reescrever a narrativa. Porque admitir que estavam inseguros seria humilhante. Era mais fácil redefinir a história. Isso ainda acontece hoje. Quando nos afastamos, não dizemos que estou errado. Dizemos que isso não era tão importante assim. A mente humana é especialista em justificar escolhas emocionais. A idolatria não apagou a memória dos milagres. Ela distorceu a interpretação. O bezerro não substituiu Deus oficialmente, mas ocupou o espaço que pertencia a ele. E esse é o perigo. Idolatria raramente começa como abandono total. Começa como adição. Só mais isso. Só dessa vez. Só para aliviar. A pressão da multidão tinha vencido. Mas o mais alarmante ainda estava por vir. Porque Arão não apenas fez o bezerro. Ele construiu um altar. Ele institucionalizou o erro. Proclamou uma festa. Uma celebração. Transformou a ansiedade em evento coletivo. E quando o erro vira festa, a consciência começa a se calar. No Brasil, sabemos o poder de uma festa. A música alta. A vibração da multidão. A sensação de pertencimento. Euforia coletiva é poderosa. Ela faz o indivíduo se dissolver no grupo. E quando o grupo decide algo, questionar exige coragem quase sobre-humana. A festa foi anunciada. Manhã haverá festa ao Senhor. Percebe o detalhe? Eles ainda usavam o nome do Senhor. A mistura estava completa. Sincretismo emocional. Tentativa de manter aparência espiritual enquanto o coração já havia se desviado. Isso é mais perigoso do que rejeição aberta. Porque parece espiritual. Mas não é. A fraqueza da liderança não começou com maldade. Começou com medo. E medo, quando não enfrentado, se transforma em concessão. E concessão abre portas que depois são difíceis de fechar. O bezerro estava pronto. O altar estava erguido. A festa estava marcada. E o céu estava observando. Porque enquanto a multidão celebrava sua solução improvisada, Deus ainda estava no monte. E o contraste não poderia ser mais intenso. No alto, santidade. Embaixo, euforia. No alto, princípios eternos sendo escritos. Embaixo, ansiedade sendo celebrada. A pressão venceu a liderança. Mas a consequência ainda não havia chegado. E quando ela chegasse, mudaria tudo. No próximo capítulo veremos o nascimento oficial da festa, a celebração que parecia inocente, mas carregava uma ruptura invisível. O nascimento do bezerro de ouro. O ouro derretia lentamente. Escorria como se fosse apenas metal quente. Mas não era só ouro que estava sendo moldado. Era o coração de uma nação. A fornalha acesa refletia nos olhos da multidão. Havia expectativa no ar. Não era mais medo. Era excitação. A ansiedade que antes corroía por dentro agora tinha um foco. Um projeto. Um símbolo. O bezerro começava a ganhar forma. Pequeno no início. Depois mais definido. Contornos firmes. Brilho intenso. Algo que podia ser visto. Algo que podia ser tocado. Algo que podia ser controlado. E esse é o grande atrativo da idolatria. Ela oferece proximidade sem transformação. Você não precisa mudar para se aproximar de um ídolo. Você não precisa arrependimento. Não precisa esperar. Não precisa confiar. Basta olhar. Basta celebrar. Quando o bezerro ficou pronto, houve silêncio por alguns segundos. Aquele tipo de silêncio que antecede um grito coletivo. E então alguém declarou: Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A frase ecoou. E foi repetida. E repetida. Até virar coro. Até virar verdade coletiva. Não porque era verdadeira.
mas porque foi repetida com convicção suficiente. Percebe como a repetição pode transformar mentira em narrativa dominante? Eles estavam reescrevendo a própria história. Não foi o mar aberto. Não foi o Deus invisível. Foi aquilo ali. Um objeto recém-criado. Um símbolo fabricado. A necessidade emocional venceu a memória espiritual. E aqui está uma verdade difícil: quando a emoção domina, a lógica se cala. A multidão precisava acreditar que aquilo fazia sentido. Porque admitir que estavam substituindo Deus seria admitir fraqueza. Então eles reinterpretaram os fatos. O bezerro virou libertador. A criação virou salvador. O metal virou divindade. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu poucos dias depois de terem ouvido a voz de Deus no Sinai. O coração humano pode se desviar mais rápido do que imaginamos. Arão, ao ver a reação da multidão, poderia ter recuado. Poderia ter percebido o erro. Mas não. Ele deu um passo além. Construiu um altar diante do bezerro. Formalizou. Oficializou. Transformou impulso em sistema. E declarou: amanhã haverá festa ao Senhor. Essa frase revela algo profundo. Eles não estavam tentando abandonar completamente o Senhor. Estavam tentando adaptá-lo. Misturar. Unir o Deus invisível com um símbolo visível. Sincretismo. Fé moldada ao gosto da ansiedade. E isso ainda acontece hoje. Não rejeitamos totalmente. Apenas ajustamos. Apenas adaptamos. Apenas acrescentamos algo que nos faça sentir mais seguros. O problema é que Deus não divide glória. Não compartilha trono. Não aceita ser reduzido a uma ideia manipulável. Mas naquele momento, a multidão não queria ouvir isso. Eles queriam celebrar. E a festa começou. De madrugada. Antes mesmo do sol nascer completamente. Eles se levantaram cedo. Ofereceram holocaustos. Sacrifícios de comunhão. Comeram. Beberam. Levantaram-se para se divertir. A palavra usada ali carrega a ideia de entrega desenfreada. A celebração começou religiosa. Terminou carnal. Porque quando você substitui o fundamento espiritual, o comportamento logo reflete. A música subiu. As danças começaram. Risos ecoaram pelo vale. O brilho do ouro refletia no fogo. Era bonito. Era vibrante. Era intenso. E parecia inofensivo. Mas havia uma ruptura invisível acontecendo. Eles estavam celebrando liberdade sem lembrar do libertador. Celebrando prosperidade sem reconhecer a fonte. Celebrando união sem reverência. Euforia coletiva é poderosa. Ela cria a sensação de pertencimento. Você olha ao redor e todos estão fazendo a mesma coisa. Então deve estar certo. A consciência individual se dissolve no entusiasmo coletivo. Isso acontece em estádios. Em festas. Em multidões. Em momentos onde a emoção sobe e o senso crítico desce. O problema não era a festa em si. Era o objeto da festa. O coração da festa. A motivação da festa. Porque toda celebração revela o que valorizamos. O que você celebra diz muito sobre o que governa seu coração. Enquanto isso, no alto do monte, Deus falava com Moisés. E a cena lá em cima era completamente diferente. Santidade. Revelação. Instrução. Deus estava entregando os mandamentos. Palavras que protegeriam aquele povo da autodestruição. E uma delas dizia claramente: não farás para ti imagem de escultura. Enquanto a tinta divina ainda secava nas tábuas. O povo já tinha quebrado o princípio no vale. O contraste é quase cinematográfico. No alto, eternidade sendo escrita. Embaixo, imediatismo sendo celebrado. No alto, Deus investindo em futuro. Embaixo, o povo consumindo o presente. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Nem toda festa é liberdade.
Às vezes, é fuga. Fuga do silêncio. Fuga da responsabilidade. Fuga da maturidade. O bezerro de ouro não nasceu de maldade explícita. Nasceu de impaciência. Nasceu de ansiedade. Nasceu da incapacidade de esperar. E agora a euforia estava no auge. Mas toda euforia sem fundamento tem prazo de validade. O problema é que, quando a conta chega, ela chega pesada. A festa parecia vibrante. Mas o céu estava prestes a se manifestar. E quando o céu responde à idolatria, não é com aplauso. É com confronto. No próximo capítulo, veremos como a celebração que parecia inocente começou a revelar seu verdadeiro custo. Porque quando a alegria é construída sobre substituição espiritual, ela não dura. A festa que parecia inocente. A música subia. Os tambores ecoavam pelo vale. O som das vozes misturado ao riso criava uma atmosfera quase hipnótica. O ouro brilhava sob o sol do deserto. O fogo refletia no metal polido. E a multidão dançava. Se alguém chegasse ali naquele momento, talvez pensasse que era apenas uma celebração comum. Pessoas reunidas. Comendo. Bebendo. Cantando. Nada parecia ameaçador. Nada parecia trágico. Mas o que parecia inocente por fora carregava uma ruptura profunda por dentro. Porque o problema nunca é apenas o que se vê. É o que se desloca no invisível. A festa não começou como rebelião declarada. Começou como alívio. O silêncio havia sido quebrado. A insegurança tinha sido anestesiada. Agora havia algo concreto no centro do acampamento. Algo que dava a sensação de controle. Eles podiam olhar para o bezerro e sentir que não estavam sozinhos. Podiam apontar e dizer, ali está o nosso guia. Isso trazia conforto. Mas conforto não é sinônimo de verdade. A atmosfera era de libertação. Mas, na realidade, estavam voltando ao padrão do Egito. No Egito havia imagens. Havia deuses visíveis. Havia símbolos tangíveis. Era familiar. Era previsível. O bezerro não era apenas um ídolo. Era um retorno psicológico ao passado. O Egito ainda morava dentro deles. E quando a pressão aumentou, o coração buscou o que era conhecido. Mesmo que fosse errado. A Bíblia diz que o povo se levantou para se divertir. A expressão carrega uma intensidade que vai além de simples alegria. Era uma celebração desenfreada. Sem limites. Sem reverência. Sem consciência da presença santa que ainda pairava sobre aquele lugar. A festa crescia. O barulho aumentava. A emoção se intensificava. E quando a emoção cresce sem direção espiritual, ela facilmente se transforma em excesso. A alegria virou êxtase. O êxtase virou descontrole. E o descontrole começou a revelar o que realmente governava aquele momento. A idolatria sempre altera comportamento. Porque quando Deus deixa de ocupar o centro, algo menos estável assume. E o resultado nunca é equilíbrio. Talvez alguns ainda tentassem justificar. Não estamos abandonando o Senhor. Estamos apenas celebrando. Mas a pergunta é, celebrando o quê? Celebrando quem? Celebrando por qual motivo? Toda festa tem um altar invisível. Mesmo que não seja declarado. Sempre há algo no centro. Algo que está sendo exaltado. Naquele vale, o centro não era mais o Deus que abriu o mar. Era um objeto moldado por mãos humanas. E isso muda tudo. A inocência da festa era superficial. Por dentro, havia substituição. Havia troca. Havia inversão de prioridades. E o mais alarmante é que muitos provavelmente não perceberam o quão longe tinham ido. Porque quando todos fazem a mesma coisa, parece normal. Quando a maioria aprova, parece correto. Mas verdade não é decidida por votação. O céu não funciona por consenso. Enquanto a festa avançava, no alto do monte, Deus falava com Moisés. E a cena é poderosa.
Deus interrompe a entrega das tábuas. E diz algo que revela a dor. Desce, porque o teu povo se corrompeu. Percebe a mudança? Não é mais meu povo. É teu povo. Não porque Deus abandonou, mas porque o povo estava agindo como se não pertencesse mais a ele. A idolatria cria distância. Mesmo que Deus permaneça fiel. O barulho da festa começou a ecoar até o monte. E quando Moisés começou a descer, Josué ouviu o som. Pensou que era guerra. Mas não era batalha externa. Era crise interna. E isso é ainda mais perigoso. O povo não estava sendo atacado por inimigos. Estava sendo vencido por si mesmo. A festa que parecia inocente estava corroendo identidade. O problema não era a dança. Não era a música. Não era a celebração em si. Era o deslocamento espiritual. Era a inversão de centro. Era a substituição do invisível pelo visível. E essa substituição tem consequências. No Brasil, sabemos o poder de uma multidão em êxtase. Sabemos como a vibração coletiva pode nos envolver. Como o som alto pode nos fazer esquecer preocupações. Como a festa pode funcionar como fuga. Mas a pergunta continua ecoando. Estamos celebrando liberdade? Ou estamos fugindo do silêncio? A festa no vale era barulhenta. Mas o céu estava prestes a falar. E quando o céu fala depois da idolatria? Não é com aplausos. É com confronto. Moisés descia com as tábuas nas mãos. A lei escrita pelo próprio Deus. Princípios eternos. Enquanto isso, o povo dançava ao redor de um ídolo recém-criado. O contraste é quase insuportável. Revelação divina de um lado. Euforia humana do outro. A festa parecia inocente. Mas carregava ruptura. E toda ruptura não tratada gera consequência. A multidão ainda não sabia. Mas o momento de choque estava se aproximando. E o impacto seria devastador. No próximo capítulo, veremos o momento em que o céu interrompe a euforia. Quando a celebração encontra confronto. Quando o som da festa é substituído pelo som de algo se quebrando. Quando a celebração virou idolatria. O som da festa ecoava pelo vale como se nada pudesse interromper aquela euforia. Risos. Dança. Gritos de empolgação. O brilho do ouro refletindo no fogo. Corpos se movendo ao redor do bezerro como se estivessem celebrando uma conquista legítima. Mas algo invisível já havia mudado. A linha havia sido cruzada. Não foi no momento em que o ouro foi entregue. Nem quando o bezerro ganhou forma. Nem quando o altar foi construído. A linha foi cruzada quando o coração decidiu transferir confiança. Foi ali que a celebração deixou de ser apenas festa. E se tornou idolatria. Porque idolatria não começa nas mãos. Começa na confiança. É quando algo criado passa a ocupar o lugar do Criador. É quando algo visível substitui a dependência do invisível. E naquele vale, isso já havia acontecido. A dança não era mais apenas expressão de alegria. Era a declaração de autonomia. Era o grito silencioso de um povo dizendo: não precisamos esperar. Não precisamos confiar. Resolvemos do nosso jeito. E essa postura é extremamente perigosa. Porque parece independência. Mas é afastamento. Enquanto isso, Moisés descia do monte. As tábuas nas mãos. Os mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Princípios que protegiam o povo de autodestruição. Cada passo que ele dava aproximava dois mundos que estavam em colisão. Josué, que estava com ele, ouviu o barulho primeiro. Há ruído de guerra no arraial. Mas Moisés respondeu algo profundo. Não é som de vitória, nem de derrota, é som de canto. Canto. Festa. Celebração. Mas Moisés sabia que havia algo errado. Porque discernimento espiritual não depende apenas do som. Depende da origem. E quando eles se aproximaram, a cena ficou clara. O bezerro. A multidão.
A dança. O altar. A euforia. E naquele instante, o coração de Moisés se encheu de uma mistura devastadora de dor e indignação. Ele viu não apenas um ídolo. Viu traição. Viu quebra de aliança. Viu um povo recém-liberto retornando ao padrão de escravidão espiritual. E então aconteceu o gesto que ecoa até hoje. Moisés lançou as tábuas ao chão. E elas se quebraram. O som da pedra se partindo interrompeu a música. O impacto físico representava o que já havia acontecido no invisível. A aliança havia sido quebrada primeiro no coração do povo. As tábuas apenas refletiram isso. A celebração virou idolatria quando a reverência desapareceu. Quando o temor foi substituído por familiaridade irresponsável. Quando a presença santa deixou de ser considerada. A festa não era mais neutra. Era afronta. E isso dói de ouvir. Mas é necessário. Porque nem toda alegria é saudável. Nem toda euforia é liberdade. Às vezes, é anestesia coletiva. E anestesia prolongada sempre cobra preço. Moisés não apenas quebrou as tábuas. Ele tomou o bezerro. Queimou. Moído até virar pó. Misturou na água. E fez o povo beber. Um gesto simbólico. Aquilo que vocês exaltaram, agora será ingerido. Aquilo que vocês celebraram, agora revelará seu gosto amargo. Porque todo ídolo promete prazer imediato. Mas entrega vazio. A idolatria é sedutora. Porque oferece controle. Mas cobra identidade. Ela oferece alívio rápido. Mas produz distância profunda. O povo que dançava minutos antes agora estava em silêncio. O choque havia chegado. A realidade havia interrompido a fantasia. E é assim que funciona. A euforia sobe rápido. Mas quando o confronto vem, ele vem forte. A pergunta que ecoava naquele momento era simples e devastadora. Como vocês puderam? Depois de tudo que viram. Depois de tudo que viveram. Depois do mar aberto. Depois do fogo no monte. Como foi possível se desviar tão rápido? Mas essa pergunta não é apenas para eles. É para nós. Quantas vezes trocamos profundidade por distração? Quantas vezes trocamos espera por solução improvisada? Quantas vezes transformamos celebração em fuga? No Brasil, sabemos como a energia coletiva pode nos envolver. Como a música pode nos levar. Como a vibração da multidão pode nos fazer sentir invencíveis. Mas quando o som para, o que sobra? O povo descobriu ali que a alegria construída sem fundamento não resiste ao confronto. A celebração virou idolatria quando deixou de apontar para Deus. Quando passou a apontar para algo criado. E isso sempre gera ruptura. Moisés confrontou Arão. E a resposta de Arão revela a fragilidade humana. Tu sabes como este povo é inclinado ao mal. Transferência de culpa. Justificativa. Minimização. Quando somos confrontados, tendemos a explicar ao invés de assumir. Mas idolatria não se resolve com explicação. Se resolve com arrependimento. A festa terminou. Mas as consequências estavam apenas começando. Porque quando Deus é substituído, a restauração exige mais do que simplesmente parar a música. Exige reconstrução. Exige confronto. Exige escolha. E no próximo capítulo veremos o momento em que o céu responde de forma direta. Porque Deus não ignora a idolatria. Ele confronta. O céu observando em silêncio. Enquanto a música subia no vale, o céu não estava distraído. Enquanto o povo dançava ao redor do bezerro, Deus não estava indiferente. O silêncio do céu não significava aprovação. Significava observação. E há uma diferença enorme entre Deus estar calado e Deus estar ausente. No alto do monte, antes mesmo de Moisés descer, o Senhor já havia falado. Tenho visto este povo. Essa frase carrega peso. Deus viu o ouro sendo entregue. Viu o metal sendo moldado. Viu o altar sendo construído.
Viu a dança começar. Nada escapou. O céu estava em silêncio, mas estava atento. E isso é algo que muitas vezes esquecemos. Quando o erro não é confrontado imediatamente, achamos que passou despercebido. Quando a consequência não vem na hora, presumimos que não virá. Mas o silêncio de Deus nunca é ignorância. É paciência. É justiça aguardando o momento certo. O povo confundiu o silêncio com liberdade. Confundiu a ausência de resposta imediata com permissão. E essa é uma armadilha antiga. Quantas vezes fazemos algo e, porque nada acontece na hora, concluímos que está tudo bem. Mas o céu observa. Não com desejo de destruir, mas com compromisso com a verdade. Deus disse a Moisés algo ainda mais forte. Deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles. É uma linguagem intensa. Não porque Deus perdeu o controle, mas porque a idolatria rompe relacionamento. A aliança tinha sido violada. Não por desconhecimento, mas por escolha. E aqui acontece algo poderoso. Moisés intercede. Ele se coloca entre o céu e o povo. Ele lembra a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele apela à fidelidade divina. Ele não defende o erro, mas súplica por misericórdia. Esse momento é crucial, porque revela duas coisas profundas. Primeiro, Deus leva a idolatria a sério. Segundo, Deus responde à intercessão. O céu não estava indiferente. Estava esperando resposta. Esperando arrependimento. Esperando alguém assumir posição. Enquanto isso, no vale, o povo ainda não compreendia a gravidade do que havia feito. Eles viram as tábuas se quebrarem. Viram o bezerro virar pó. Mas ainda não tinham sentido o peso espiritual da ruptura. Porque muitas vezes o impacto visível não traduz imediatamente o dano invisível. A idolatria cria distância. E distância espiritual não se resolve apenas com destruição do objeto. É preciso reconciliação. O céu observava não apenas o erro, mas o coração. Deus não precisava de informação. Ele precisava de resposta. E a resposta ainda não havia sido completa. O silêncio do céu é uma das experiências mais desafiadoras da fé. Porque nos obriga a encarar quem realmente somos sem distrações. Sem ruído. Sem euforia. A festa tinha acabado. O som tinha cessado. Agora restava o eco da consciência. E consciência dói. Especialmente quando a emoção baixa e a realidade sobe. O povo começou a perceber que havia ido longe demais. Que a alegria momentânea tinha custado algo maior. Mas o céu ainda estava em posição de decisão. Moisés volta ao monte. Ele entende que a restauração não seria automática. Ele diz algo que revela profundidade espiritual extrema. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me do teu livro. Ele se oferece. Ele assume peso. Ele intercede com intensidade. Esse momento revela o coração de um verdadeiro líder. Não aquele que cede à pressão, mas aquele que assume responsabilidade pelo povo, mesmo quando o povo erra. O céu estava observando, mas também estava ouvindo. E quando a intercessão sobe, a misericórdia responde. Ainda haveria consequência. Porque perdão não anula impacto, mas haveria continuidade. Deus não abandonaria completamente, mas também não ignoraria o que aconteceu. E aqui está a verdade que precisa ser encarada. Idolatria não passa despercebida. Ela pode ser celebrada por um momento, mas será confrontada em algum ponto. O silêncio do céu não é fraqueza. É tempo de decisão. E talvez essa seja a parte mais desconfortável da história. Porque todos nós já vivemos momentos em que o céu pareceu calado. Momentos em que fizemos escolhas questionáveis e nada aconteceu de imediato. Momentos em que confundimos paciência divina com aprovação. Mas o céu observa. Não para condenar rapidamente, mas para chamar ao retorno. A grande questão não é se erramos,
É o que fazemos depois que o silêncio revela o erro. O povo estava prestes a descobrir que a restauração exige mais do que arrependimento superficial. Exige posicionamento. Exige escolha. Exige separação entre o que é santo e o que é improvisado. No próximo capítulo veremos o momento em que a consequência começa a se manifestar. Porque quando a aliança é quebrada, algo precisa ser restaurado. As tábuas quebradas. O som da pedra se partindo ainda ecoava na memória do povo. Não foi apenas um gesto impulsivo. Foi um símbolo. As tábuas quebradas no chão representavam algo que já havia sido rompido no coração. A aliança tinha sido violada antes mesmo de tocar o pó do deserto. E agora, o peso daquilo começava a se tornar real. O brilho do ouro havia desaparecido. O bezerro não estava mais no centro. O que restava era pó misturado à água. Aquilo que parecia tão grandioso horas antes agora era resíduo. Esse é o destino de todo ídolo. Promete grandeza. Entrega pó. Moisés estava diante do povo não apenas como líder, mas como espelho. O rosto dele refletia indignação, dor e responsabilidade. Ele não estava furioso apenas pelo erro. Estava devastado pela ruptura. Porque quando uma aliança é quebrada, não é apenas uma regra que foi desobedecida. É um relacionamento que foi ferido. As tábuas representavam compromisso. Representavam identidade. Representavam direção. E agora estavam despedaçadas diante dos olhos da multidão. O impacto visual foi necessário. Porque às vezes precisamos ver o que fizemos para entender a gravidade. O povo estava em silêncio. Sem música. Sem dança. Sem euforia. O contraste era brutal. Horas antes havia celebração. Agora havia tensão. E é assim que funciona. A euforia sobe rápido. Mas a consequência chega inevitavelmente. Moisés chamou quem ainda estava disposto a se posicionar. Quem é do Senhor, vem até mim. Essa frase dividiu o acampamento. Não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Porque todo erro coletivo exige uma decisão individual. Você permanece na justificativa. Ou retorna ao compromisso. Os levitas se aproximaram. Eles entenderam que não era momento de neutralidade. E neutralidade em tempos de ruptura é escolha silenciosa. O momento exigia posicionamento claro. A correção foi severa. Dura. Dolorosa. Mas necessária para preservar o futuro. Porque quando a idolatria é tolerada, ela se espalha. E se espalhar ali significaria perder completamente a identidade da nação. As tábuas quebradas simbolizavam que algo precisava ser reconstruído. Mas reconstrução não acontece ignorando o erro. Acontece enfrentando. O povo começou a perceber que a festa custou mais do que imaginavam. Não foi apenas um momento de distração. Foi uma ruptura espiritual profunda. E aqui está uma verdade desconfortável. Toda escolha tem peso. Mesmo aquelas feitas em clima de euforia. Principalmente aquelas feitas em clima de euforia. O problema da multidão foi agir sem pensar nas consequências. Mas consequência não desaparece porque a emoção era alta. O céu observa. O céu responde. E quando responde, é para restaurar, mas também para corrigir. Moisés voltou ao monte novamente. Agora não para receber instruções pela primeira vez, mas para buscar restauração. Ele sabia que as tábuas poderiam ser reescritas. Mas sabia também que confiança quebrada exige processo. A dor daquele momento marcaria aquela geração. Eles nunca esqueceriam o dia em que o ouro virou pó. Nunca esqueceriam o som das tábuas se partindo. Porque algumas lições são aprendidas apenas quando algo se quebra. E talvez essa seja a parte mais profunda dessa história. O erro não foi apenas fazer um bezerro. Foi esquecer quem eram. Eles eram povo da promessa. Povo da libertação. Povo da aliança. Mas por algumas horas, agiram como povo sem identidade. E identidade esquecida é terreno fértil para a idolatria.
No Brasil, vivemos em uma cultura intensa, emocional, festiva, coletiva. E isso é parte da nossa beleza. Mas quando a emoção não é guiada por princípio, ela pode nos levar a lugares perigosos. As tábuas quebradas são um lembrete. Nem toda alegria é saudável. Nem toda celebração é liberdade. Nem todo silêncio é abandono. Às vezes, o silêncio é teste. Às vezes, a espera é proteção. E às vezes, a quebra é necessária para que algo mais forte seja reconstruído. Deus não terminou a história ali. Mas também não fingiu que nada aconteceu. Houve disciplina. Houve dor. Houve separação. Mas também haveria restauração. Porque a graça não elimina a consequência, mas oferece novo começo. No próximo capítulo veremos o preço da euforia. O que ficou depois que a música parou. Porque toda idolatria deixa marcas. E algumas marcas moldam gerações. O preço da euforia. Quando a música parou, o silêncio ficou mais alto do que qualquer tambor. O pó do bezerro já havia sido espalhado na água, e o gosto amargo daquela mistura ainda parecia descer pela garganta do povo. Não era apenas água com ouro triturado. Era o sabor da própria consequência. O povo que dançou agora refletia. O povo que gritou agora sussurrava. O povo que celebrou agora temia. Porque toda euforia cobra um preço. A questão nunca foi se haveria consequência, mas quando ela chegaria. E ela sempre chega quando a emoção esfria. O erro coletivo havia revelado algo profundo, a fragilidade do coração humano diante do silêncio. Eles não suportaram esperar. Não suportaram o vazio. Não suportaram a ausência visível de liderança. E no deserto, o silêncio é amplificado. Sem distrações naturais, sem cidades, sem muralhas, sem rotinas urbanas, apenas areia e céu aberto. E no meio desse cenário, o coração grita mais alto. A euforia foi uma tentativa de abafar esse grito. Foi uma tentativa de preencher o vazio com barulho. Mas barulho não cura insegurança. Apenas a disfarça por algumas horas. O preço começou a aparecer não apenas em disciplina, mas em distância. A presença que os guiava, agora parecia afastar-se. A narrativa bíblica descreve que a tenda da congregação foi colocada fora do acampamento. Isso é simbólico. O relacionamento não foi cancelado, mas foi afetado. A proximidade foi comprometida. E isso talvez tenha sido o maior impacto daquele erro. Porque quando se rompe confiança, não é apenas a regra que sofre. É a intimidade. O povo percebeu que liberdade não é a ausência de limites. Liberdade é viver dentro de um propósito. Eles foram libertos do Egito para servir ao Senhor, não para reproduzir os ídolos do Egito no deserto. Mas a mente ainda carregava imagens antigas. O corpo saiu da escravidão, mas o coração ainda estava em processo de libertação. E aqui está uma verdade poderosa: libertação física não significa transformação imediata da mentalidade. Isso leva tempo. Leva confronto. Leva quebrantamento. O preço da euforia foi perceber que ainda havia Egito dentro deles. E talvez esse seja um dos pontos mais profundos dessa história. O bezerro não surgiu do nada. Ele veio da memória cultural. No Egito, o boi representava força, fertilidade, poder. O povo simplesmente reproduziu o que conhecia. Quando a pressão aumentou, eles voltaram ao padrão antigo. E isso nos confronta. Quando somos pressionados, para onde corremos? Para o propósito ou para o hábito antigo? Para a fé ou para o conforto conhecido? A euforia foi apenas a superfície. O problema real era a insegurança interna. Moisés, como líder, também sentiu o peso. Ele intercedeu. Ele argumentou. Ele clamou pela misericórdia divina. Ele colocou a própria reputação em jogo diante de Deus, pedindo que o povo não fosse destruído. Isso mostra algo extraordinário: liderança verdadeira não abandona quando o povo falha. Intercede. Mas intercessão não elimina a responsabilidade.
O preço ainda precisava ser sentido. A geração que viu o mar se abrir agora precisava aprender maturidade. Milagre não substitui caráter. Experiência não substitui fidelidade. Euforia espiritual não substitui compromisso diário. O deserto não era apenas geografia. Era processo. E o processo exige disciplina. O preço também foi emocional. Vergonha. Culpa. Medo. A percepção de que haviam trocado a glória invisível por um objeto visível. E quando perceberam isso, entenderam o tamanho do erro. Porque aquilo que parecia tão necessário algumas horas antes agora parecia ridículo. O ídolo que recebeu aplausos agora era motivo de constrangimento. E assim funciona. O que é celebrado na euforia pode se tornar vergonha na lucidez. No Brasil, especialmente em tempos de festa nacional, essa reflexão é profunda. A cultura da intensidade é forte. O desejo de aproveitar o momento é natural. Mas a pergunta permanece: depois que a música para, o que fica? Paz ou vazio? Clareza ou arrependimento? O preço da euforia não é apenas o que acontece durante a festa. É o que acontece depois. A relação com Deus não terminou ali. Mas ficou marcada. E marcas ensinam. A partir daquele momento, o povo começou a entender que Deus não é uma energia manipulável. Não é uma ideia moldável. Ele é santo. E santidade exige alinhamento. O preço da euforia foi descobrir que Deus não divide glória. Não compartilha centralidade. Não aceita substitutos. Mas também foi descobrir que, apesar da falha, ele ainda estava disposto a caminhar com eles. Isso muda tudo. Porque a história poderia ter acabado ali. Mas não acabou. Houve correção, mas houve graça. Houve consequência, mas houve continuidade. O povo teve que decidir se aprenderia ou repetiria. E essa é sempre a escolha depois da euforia. Aprender ou repetir. Crescer ou endurecer. Ajustar ou insistir. A dor daquele episódio moldaria o futuro. A lembrança do bezerro serviria como alerta permanente. O preço pago não foi apenas disciplina imediata. Foi uma consciência ampliada sobre quem Deus é e quem eles eram chamados para ser. E talvez o maior preço tenha sido perceber que o silêncio de Deus não era abandono, mas teste. E eles falharam no teste da espera. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque quando há arrependimento, há recomeço. E no próximo capítulo veremos a renovação da aliança. Porque o mesmo Deus que corrige é o Deus que restaura. A renovação da aliança. Depois do erro, depois da quebra, depois da disciplina, veio algo inesperado, uma nova oportunidade. Isso é algo que transforma completamente essa história. Porque o Deus que poderia ter encerrado tudo decidiu reconstruir. E reconstrução é um ato de graça. Moisés sobe novamente ao monte. Mas dessa vez é diferente. Na primeira vez, as tábuas foram dadas prontas. Agora, ele mesmo precisa talhar a pedra. Isso é simbólico. Quando quebramos algo, participamos do processo de restauração. Deus escreve novamente, mas Moisés prepara o material. Isso revela parceria. Revela que a graça não exclui responsabilidade. O povo agora não está dançando. Está aguardando. Não está celebrando. Está refletindo. A experiência os mudou. A dor amadurece. O constrangimento educa. A consequência ensina. E a espera, dessa vez, é diferente. Não é uma espera impaciente. É uma espera reverente. No alto do monte, algo poderoso acontece. Deus se revela novamente. E não apenas com mandamentos. Ele se apresenta com atributos. Misericordioso. Compassivo. Longânimo. Rico em amor e fidelidade. Isso é profundo. Porque após um erro coletivo, Deus não se apresenta primeiro como juiz severo, mas como pai que disciplina e restaura. Ele reafirma quem é. Como se estivesse dizendo: vocês falharam, mas eu continuo sendo o mesmo.
Essa revelação redefine tudo. O relacionamento não está baseado na perfeição do povo, mas na fidelidade de Deus. Isso não diminui a gravidade do pecado, mas amplia a dimensão da graça. A aliança é renovada, não ignorando o passado, mas transcendendo. E isso ensina algo essencial: erro não precisa ser destino. Falha não precisa ser identidade permanente. Queda não precisa ser ponto final. Desde que haja arrependimento verdadeiro, há recomeço possível. Moisés desce do monte novamente. Mas agora algo diferente acontece. Seu rosto brilha. Ele esteve na presença. E a presença deixa marcas visíveis. O povo percebe. O impacto é tão forte que ele precisa cobrir o rosto. Isso simboliza transformação. Quando alguém passa por confronto, arrependimento e restauração, algo muda. E essa mudança é perceptível. O brilho não é vaidade espiritual. É reflexo de intimidade restaurada. A renovação da aliança não é apenas jurídica. É relacional. Deus reafirma promessas. Reafirma direção. Reafirma propósito. O projeto não foi cancelado por causa do erro. Isso é esperança para qualquer geração. Porque mostra que Deus corrige, mas não abandona facilmente. O povo agora entende que santidade não é restrição arbitrária. É proteção de identidade. Eles foram chamados para ser diferentes. Não superiores, mas separados. Não arrogantes, mas alinhados. A renovação trouxe consciência. Trouxe temor saudável. Trouxe maturidade. No Brasil, em meio a tantas distrações, essa mensagem ecoa forte. Podemos errar. Podemos nos desviar. Podemos trocar prioridades. Mas enquanto houver arrependimento genuíno, há possibilidade de reconstrução. Deus não trabalha com cancelamento definitivo para quem volta com o coração quebrantado. Ele trabalha com transformação. A nova aliança reafirmada no Sinai não foi frágil. Foi firme. Mas agora havia memória. E memória gera vigilância. Eles nunca esqueceriam o episódio do bezerro. E talvez essa lembrança tenha sido uma das maiores proteções futuras. Porque lembranças de erros bem processados se tornam guardiãs de decisões futuras. A renovação também traz um princípio poderoso: presença é prioridade. Mais do que terra prometida, mais do que prosperidade, mais do que estabilidade, o que definia aquela nação era a presença que os acompanhava. Sem presença, seriam apenas mais um povo no deserto. Com presença, era um povo escolhido. Essa diferença muda tudo. Moisés chegou a declarar que, se a presença não fosse com eles, não valeria a pena continuar. Isso revela maturidade espiritual. Porque a prioridade não é o destino. É a companhia. A renovação da aliança estabeleceu um novo nível de consciência coletiva. O povo entendeu que não poderia moldar Deus à sua imagem. Precisava se moldar ao caráter dele. E isso é o oposto da idolatria. Idolatria cria um Deus que serve aos desejos humanos. A aliança nos chama a servir ao propósito divino. O brilho no rosto de Moisés simboliza o que acontece quando o relacionamento é restaurado. Não é apenas perdão. É transformação. Não é apenas continuidade. É profundidade. A história que começou com euforia e idolatria agora termina com reverência e renovação. Mas ainda há uma última lição a ser aprendida. Porque essa narrativa não é apenas histórica. É um espelho para qualquer geração que vive entre promessa e distração. E no próximo capítulo veremos o alerta final dessa história. Entre o bezerro e a presença. No fim das contas, essa história nunca foi apenas sobre um bezerro de ouro. Foi sobre escolha. Entre ansiedade e confiança. Entre barulho e silêncio. Entre controle humano e dependência divina. O deserto continuava o mesmo. A areia ainda queimava sob os pés. O sol ainda castigava durante o dia e o frio ainda cortava a noite. Mas algo dentro daquele povo havia mudado. Eles agora sabiam que não era a ausência de Deus que os colocava em perigo, era a tentativa de substituí-lo.
O bezerro foi um erro visível. A presença era invisível. E é exatamente aí que mora o conflito de toda geração. O visível é imediato. O invisível exige fé. O visível pode ser tocado. O invisível precisa ser confiado. No Brasil, especialmente em tempos de grandes festas, essa tensão se torna ainda mais evidente. Vivemos em uma cultura que valoriza o espetáculo, o brilho, o som alto, a energia coletiva. E não há nada de errado com alegria. O problema nunca foi celebrar. O problema foi substituir. O problema foi transformar algo passageiro em centro absoluto. O povo no Sinai não abandonou Deus dizendo que não criam mais nele. Eles apenas quiseram algo mais rápido, mais tangível, mais previsível. E é assim que a idolatria nasce hoje também. Não como negação direta da fé, mas como deslocamento sutil de prioridade. Entre o bezerro e a presença existe uma decisão diária. O bezerro representa aquilo que eu consigo controlar. A presença representa aquilo que me guia. O bezerro é moldado pelas minhas mãos. A presença molda o meu caráter. E aqui está a pergunta que ecoa até hoje. O que você escolhe quando o silêncio parece longo demais? Porque o silêncio nunca foi abandono. No Sinai, Deus estava falando com Moisés enquanto o povo achava que ele estava distante. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Interpretamos silêncio como ausência. Interpretamos espera como rejeição. Interpretamos processo como esquecimento. Mas o céu não trabalha no ritmo da ansiedade humana. O povo aprendeu da maneira mais dolorosa que nem todo barulho é celebração legítima. Às vezes, é apenas fuga. Nem toda festa é liberdade verdadeira. Às vezes, é distração. Nem toda sensação de união coletiva é sinal de alinhamento espiritual. Às vezes, é apenas emoção compartilhada. A presença, por outro lado, exige algo mais profundo. Exige entrega. Exige paciência. Exige confiança. E isso não é tão excitante quanto música alta e brilho dourado. Mas é infinitamente mais transformador. O brilho no rosto de Moisés contrastava com o brilho do ouro do bezerro. O ouro refletia a luz externa. O rosto de Moisés refletia a luz interna. O ouro encantava por um momento. A presença transformava por uma vida inteira. Essa é a diferença. A idolatria oferece intensidade rápida. A presença oferece profundidade duradoura. O povo seguiu viagem rumo à terra prometida. Mas aquela geração carregava uma memória que nunca mais seria apagada. Eles sabiam que podiam errar. Sabiam que podiam se desviar. Mas também sabiam que restauração era possível quando havia arrependimento verdadeiro. E isso traz uma conclusão poderosa para nós hoje. Não vivemos no Sinai. Não estamos aos pés de uma montanha em chamas. Mas enfrentamos diariamente nossos próprios bezerros. Pode ser dinheiro. Pode ser status. Pode ser validação social. Pode ser entretenimento excessivo. Pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar central que deveria ser da presença. E o perigo nunca é a existência dessas coisas. O perigo é quando elas se tornam absolutas. Entre o bezerro e a presença existe uma linha invisível chamada prioridade. O povo de Israel aprendeu que presença é o que define identidade. Sem presença, eram apenas ex-escravos caminhando no deserto. Com presença, eram nação escolhida em direção à promessa. E aqui está a reflexão final. Você quer apenas sair do Egito, ou quer viver na presença durante a jornada? Porque liberdade sem direção pode virar caos. Festa sem princípio pode virar vazio. Emoção sem fundamento pode virar arrependimento. Mas presença traz equilíbrio. Traz consciência. Traz propósito. O episódio do bezerro de ouro não terminou em destruição total. Terminou em renovação. Isso é esperança. Mas também é alerta. Porque cada geração precisa escolher novamente. Entre o barulho e o silêncio. Entre o imediato e o eterno. Entre aquilo que brilha por fora e aquilo que transforma por dentro. O deserto é apenas cenário.
A verdadeira batalha sempre acontece no coração. E talvez hoje, enquanto você ouve essa história, a pergunta não seja sobre o passado de Israel. Talvez seja sobre o seu presente. O que tem ocupado o centro? O que tem recebido sua confiança? O que você constrói quando sente que Deus está em silêncio? A história nos lembra que o céu pode permitir testes, mas nunca abandona quem escolhe voltar. Que a disciplina pode doer, mas prepara para algo maior. Que a presença vale mais do que qualquer espetáculo temporário. Entre o bezerro e a presença, sempre haverá uma escolha. E essa escolha molda destino. Se essa história falou com você, deixe nos comentários. Você já viveu um momento em que precisou escolher entre emoção e princípio? Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e se inscreva no canal para continuarmos explorando histórias que desafiam, despertam e transformam. Porque enquanto houver jornada, haverá decisão. E enquanto houver decisão, haverá oportunidade de escolher a presença.